Por que fundos imobiliários são uma ótima oportunidade de investimento em 2025? Os fundos imobiliários são uma alternativa interessante para quem quer receber rendimentos mensais, sem a necessidade de se preocupar com a gestão direta de imóveis. Com a crise econômica e os desafios no setor imobiliário, muitos desses fundos estão sendo negociados a preços baixos, mas continuam entregando bons dividendos para os investidores. Então, neste vídeo, vamos ver por que esse é o momento ideal para aproveitar a rentabilidade dos fundos imobiliários em 2025. Vamos lá? A queda de preços dos fundos imobiliários: oportunidade ou risco? Uma das principais características do mercado de fundos imobiliários em 2025 é a queda nos preços de muitos ativos. Isso pode gerar dúvidas em muitos investidores. Será que esse é o momento certo para investir ou estamos diante de uma armadilha? Primeiro, é importante entender que a queda de preços pode ser uma oportunidade, principalmente para quem já está de olho nesse tipo de investimento há algum tempo. Muitas vezes, esses fundos que estão baratos têm um bom potencial de recuperação. O segredo é analisar o porquê da queda e, principalmente, verificar a consistência dos dividendos que esses fundos continuam pagando. Os preços podem estar baixos devido a uma série de fatores, desde a vacância de alguns imóveis até a própria oscilação do mercado financeiro. No entanto, se o fundo mantém uma distribuição constante de dividendos e tem uma gestão eficiente, a queda de preço pode ser uma excelente oportunidade de compra, principalmente para quem busca construir uma fonte de renda passiva no longo prazo. Agora, é hora de olharmos para alguns dos fundos imobiliários que estão pagando bons rendimentos, mesmo nesse cenário. Vamos conhecer as opções mais interessantes? Fundos imobiliários que pagam bom rendimento. Os melhores para 2025. Falando sobre fundos que oferecem bons rendimentos, vamos destacar algumas opções que têm se mostrado resilientes, mesmo em tempos de crise econômica. Um ponto importante aqui é que, para que o fundo continue oferecendo uma boa rentabilidade, ele precisa ter uma gestão sólida e um portfólio bem estruturado. Fundos como XPLG11, KNRI11 e HGLG11 são ótimos exemplos de fundos que, apesar das oscilações no mercado, têm mantido bons dividendos e continuam pagando uma rentabilidade atrativa. O que torna esses fundos interessantes em 2025 é justamente o fato de estarem com preços abaixo de seu valor histórico, enquanto ainda distribuem rendimentos mensais consistentes para seus investidores. Outro ponto importante é a diversificação dos portfólios desses fundos, que inclui imóveis comerciais e logísticos. Isso ajuda a reduzir riscos, como vacância e inadimplência, já que diferentes tipos de imóveis podem reagir de forma distinta ao ciclo econômico. Com isso, esses fundos conseguem entregar uma rentabilidade estável, mesmo diante de adversidades no mercado. Agora que você já conhece alguns fundos que pagam bons dividendos, vamos falar sobre como construir uma carteira diversificada com esses ativos, para garantir um fluxo constante de renda passiva. Diversificação com fundos imobiliários. Como construir uma carteira rentável? Quando se trata de fundos imobiliários, um dos segredos para o sucesso é a diversificação. Em vez de concentrar todos os seus recursos em um único fundo, é importante espalhar seus investimentos entre diferentes tipos de ativos. Isso pode incluir fundos de tijolo, papel e híbridos. Fundos de tijolo investem diretamente em imóveis físicos, como prédios comerciais, shoppings e galpões logísticos. Eles tendem a oferecer rendimentos estáveis, mas são sensíveis ao mercado imobiliário. Fundos de papel, por sua vez, investem em ativos imobiliários de renda fixa, como CRIs e CRAs. Esses fundos costumam ser mais seguros, pois dependem menos da valorização dos imóveis. Fundos híbridos misturam os dois tipos, buscando equilibrar risco e retorno. Ao construir sua carteira, uma boa estratégia é alocar recursos entre esses tipos de fundos, dependendo do seu perfil de risco e dos seus objetivos. Além disso, é essencial acompanhar a performance de cada um, para ajustar a composição conforme necessário e maximizar seus rendimentos. Agora, vamos entender como analisar a rentabilidade e o potencial de valorização desses fundos. A importância da análise de rentabilidade e valorização. Ao escolher um fundo imobiliário, é essencial analisar dois fatores principais: a rentabilidade histórica e o potencial de valorização do fundo. Vamos começar pela rentabilidade. Para saber se o fundo está realmente pagando bons dividendos, você precisa olhar para o dividend yield, ou rendimento sobre o preço das cotas.
Um bom fundo deve entregar uma rentabilidade atrativa, de forma consistente, mês após mês. Além disso, a valorização das cotas também é importante. Mesmo que um fundo pague bons dividendos, se as cotas estiverem caindo de preço ao longo do tempo, pode ser um sinal de que algo não vai bem. Por outro lado, um fundo cujas cotas estão se valorizando ao longo do tempo, além de oferecer rendimentos, pode ser um ótimo investimento de longo prazo. Portanto, o ideal é buscar fundos com boa rentabilidade, mas que também mostrem sinais de crescimento ou recuperação em termos de valorização. Agora, vamos falar sobre os riscos que envolvem os fundos imobiliários e como minimizá-los para garantir que sua renda passiva seja realmente segura. Riscos dos fundos imobiliários: como minimizar possíveis perdas. Investir em fundos imobiliários oferece uma excelente oportunidade de renda passiva, mas, como qualquer tipo de investimento, também envolve riscos. Os principais riscos associados a fundos imobiliários incluem a vacância, quando os imóveis ficam sem inquilinos, a inadimplência, quando os inquilinos não pagam seus aluguéis, e a oscilações de preço no mercado secundário de cotas. Para minimizar esses riscos, uma boa estratégia é escolher fundos com uma gestão eficiente, que busquem diversificar sua carteira de imóveis, o que reduz o impacto de vacância e inadimplência. Além disso, fundos que investem em diferentes segmentos, como imóveis logísticos, shoppings e lajes corporativas, tendem a ser menos afetados por problemas específicos de um único tipo de imóvel. Outro ponto importante é sempre analisar o índice de vacância e a qualidade dos inquilinos de cada fundo. Com essas informações, você pode fazer escolhas mais informadas e proteger seu investimento. Agora que você já sabe como mitigar os riscos, vamos entender como os fundos imobiliários podem garantir uma renda passiva consistente para você. Fundos imobiliários e a renda passiva. Como garantir um fluxo constante de dinheiro? Uma das maiores vantagens de investir em fundos imobiliários é a renda passiva que eles oferecem. Todos os meses, os fundos distribuem dividendos provenientes da locação de imóveis e de outros ativos que fazem parte de sua carteira. E o melhor de tudo é que você não precisa se preocupar com a gestão dos imóveis, como faria se estivesse investindo diretamente em propriedades. Por exemplo, se você investir em fundos imobiliários com um bom histórico de rentabilidade, pode esperar um fluxo constante de dinheiro. Com uma alocação estratégica e um bom planejamento, é possível construir uma estratégia de renda passiva que, com o tempo, pode cobrir suas despesas mensais e até gerar um valor considerável para o futuro. A chave para aproveitar esse fluxo constante de dividendos é a persistência. O investimento em fundos imobiliários exige paciência e visão de longo prazo, mas, quando bem executado, ele se transforma em uma poderosa fonte de renda passiva. Agora vamos falar um pouco sobre as previsões para o ano de 2025 e o que esperar desse mercado. Previsões para 2025. Como os fundos imobiliários podem se comportar nesse ano? O mercado imobiliário em 2025 tem boas perspectivas, especialmente com a recuperação econômica após as crises recentes. Muitos analistas acreditam que os fundos imobiliários tendem a se beneficiar de uma possível valorização dos imóveis e de uma recuperação no setor de locação, com a retomada da economia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder conteúdos inspiradores do mercado financeiro.